Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver se vocês estão aptos para responder. Você sabe o que é o tudo de Deus? Deus, ele tem um tudo. Aliás, na realidade, Deus é tudo. E você sabe qual é o tudo de Deus? Eu vou responder para você. É Cristo. Então, nesta oportunidade, nós vamos caminhar um pouquinho aqui juntos, falando sobre este tudo de Deus que é Cristo. Então, prepare aí o seu coração. Nós vamos ler aqui alguns versículos, tá bom? Você pode estar anotando aí, né, na sua casa. Vocês que estão aqui, né, presentes na emissora, poderão também estar anotando. O primeiro texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que via para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora no versículo 53 do capítulo 6 de João, também diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Agora no capítulo 8 do Evangelho de João, o versículo 12, a Bíblia diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O versículo 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora o versículo 28 do capítulo 8 de João. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. No capítulo 11 de João, verso 25, está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O capítulo 14, versículo 6, que todos nós conhecemos, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, está escrito assim. 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Agora vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses 3, 4, bem, a primeira frase do versículo diz assim: Quando Cristo, que é a nossa vida. Olha que lindo aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida. E vamos agora em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Somente o finalzinho do versículo que diz assim: E de Cristo Jesus, nossa esperança. De Cristo Jesus, nossa esperança. Agora vamos ler o último versículo que se encontra no Salmo 27. Vamos voltar aqui, bem no meio da Bíblia, Salmo 27, versículo 1. Pronto. Diz assim a palavra: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Hoje nós lemos muitos versículos, então vamos ter uma palavra de oração, pedindo a orientação do Espírito para que nos dirija nesta reflexão da sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, te damos muitas graças, porque este é o dia que o Senhor fez para cada um de nós, por isso nós nos alegramos e regozijamos nele. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento para compreendermos a Tua palavra,
E nós queremos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, estar ministrando, em primeiro lugar, a Ti mesmo. Em segundo lugar, para todos aqueles que nos escutam nesta oportunidade. Pai, revela o Teu Filho Jesus Cristo nos corações sedentos, naqueles que Tu sabes que irão crer em Ti, em Cristo, por intermédio da Tua verdade, da Tua palavra. Pai, aqueles que já tiveram uma experiência real de regeneração, que eles sejam tremendamente edificados e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na salvação, na regeneração e na edificação do Teu povo. Pois Cristo veio buscar as ovelhas perdidas da Tua casa, Pai. Por isso, alcance-as e revela mais e mais de Cristo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos que entender uma coisa aqui fundamental. Cristo, o Senhor Jesus, Ele é tanto o fim como o meio de Deus. E na nossa história, Ele entrou na nossa história sendo o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Agora, é importante que nós venhamos a verificar que o propósito final de Deus é Cristo, sendo que Cristo é também o meio utilizado por Deus. E tudo é através de Cristo e para Cristo. Então, queridos, o que nós podemos aprender diante de Deus com respeito ao seu propósito, nos é mostrado naquelas duas cartas preciosas do apóstolo Paulo aos Efésios e também aos Colossenses. Mas convém notar, meus irmãos, que há uma distinção entre eles. Por quê? Porque lá em Efésios nos é mostrado que, de acordo com o propósito eterno de Deus, Deus, o Pai, Ele determinou que na plenitude dos tempos, todas as coisas iriam congregar, iriam convergir em Cristo, tanto aquelas que estão no céu, como aquelas que estão na terra. E lá na carta de Paulo aos Colossenses, ali revela-nos ainda mais que Deus não apenas fez com que Cristo tomasse o primeiro lugar em tudo, mas que Cristo fosse tudo em todos. Esse versículo está lá em Colossenses 3, versículo 11, no final do versículo onde vai mostrar que, porém, Cristo é tudo. Então, queridos, Colossenses vai nos mostrar Cristo tanto como o meio, quanto o fim do plano de Deus. E o plano final de Deus é fazer com que o teu Filho Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele ocupe o primeiro lugar, não só em uma, mas em todas as coisas. E para cumprir esse alvo do Pai, Deus, Ele fará que Cristo seja tudo. É por isso, meus amados, que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, convergirão em Cristo, e somente quando Cristo estiver habitando em todas elas. Irmãos, quando Cristo se tornar de fato tudo em todos, naturalmente, nós vamos verificar que todas as coisas irão ser congregadas nele. E se ele habitar em todas as coisas, o que mais haverá além dele? Então, o propósito do Pai, isto é para a sua igreja e também individualmente, é que nós sejamos levados para a plenitude de Cristo. O que isso significa? É que as nossas vidas sejam inteiramente possuídas pela vida de Cristo. Agora, ele só pode ser formado dentro de cada um de nós quando ganharmos a experiência do nosso novo nascimento, da nossa regeneração. É impossível que Cristo habite em uma pessoa se esta pessoa ainda não passou pela cruz, se ela ainda não creu na sua crucificação juntamente com Cristo. Gálatas 2:20, a Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se vivo não mais eu, cadê eu, cadê você? O propósito do Pai é que Ele cresça e que nós diminuamos. Ele quer nos levar a uma experiência gradativa pela sua graça, graça sobre graça.
ele vai tomando todos os espaços do nosso coração para que Cristo seja tudo, não só em mim, mas como em você, e também em todos aqueles que creem. Agora, lembre-se de uma coisa, que aos olhos de Deus existe apenas Cristo, e não coisas. Ele, o nosso Pai, não vê assuntos ou coisas. O nosso Pai, ele apenas contempla o seu Filho Jesus Cristo em nós. Ele não quer saber se você tem muitos dons espirituais, se você fala a língua, se você profetiza, se você expulsa demônios. Ele quer saber quanto é que você tem de Cristo formado aí no seu interior. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os assuntos, ou mesmo questões sobre as coisas, normalmente pensamos são irrelevantes à vista de Deus. E hoje, provavelmente, nós reconhecemos que existem muitas questões e coisas neste mundo. E de acordo com o nosso ponto de vista natural, humano, existem muitos assuntos e também problemas aqui e ali, mas, aos olhos de Deus, Cristo, ele é tudo. Ele tem que governar todas as coisas. Será assim quando de fato o propósito de Deus ou o plano de Deus for integralmente cumprido. Eu espero que você que está me ouvindo nessa oportunidade, você possa me compreender. Que Cristo fará convergir em si mesmo todas as coisas. Isso aqui, meus amados, já começou a ocorrer na Igreja de Cristo hoje. E não deve ser algo que ocorrerá apenas no futuro, nem se tornará verdade apenas quando o propósito eterno de Deus for finalmente alcançado. Deus, o nosso Pai, ele está presentemente abrindo os nossos olhos para vermos que na igreja Cristo é tudo. E nós sabemos que em muitas comunidades Cristo não é tudo. O homem é o centro de tudo. Esta teomania é a mania do homem querer ser Deus e chamar a atenção para si e não para Cristo. Nós temos que levar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo e aquela bendita obra que ele realizou na cruz em nosso benefício, para que então elas sejam introduzidas no caminho da cruz. Por isso, irmãos, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela começa a entender e a viver essa verdade no mundo espiritual. Agora, caso a visão da igreja ainda esteja em várias coisas e assuntos, isso apenas vai demonstrar a sua necessidade de ver mais claramente ou com clareza a pessoa de Cristo. Obviamente que as coisas e assuntos referidos aqui não são apenas concernentes ao mundo, mas se relacionam principalmente aos assuntos espirituais. Por isso que naquele bendito Evangelho de João, revela Cristo como o tudo de Deus. E de fato ele é. João, naquela simplicidade toda, teve aquela visão maravilhosa, não lá só de João, do Evangelho de João, mas em Apocalipse, em suas cartas. Mas nós vamos considerar aqui um pouquinho sobre o Evangelho de João, porque, irmãos, é bastante surpreendente como ali o Evangelho de João tem colocações que não são encontradas em nenhum dos demais evangelhos no Novo Testamento. Por quê? Porque o Evangelho de João é o mais profundo de todos eles e foi o último a ser escrito. Portanto, nós chegamos a uma conclusão de que, de fato, foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. Os outros evangelhos e epístolas já existiam quando João escreveu o evangelho que leva o seu nome. Agora, neste evangelho, finalmente nós encontramos a perspectiva de Deus em relação a Cristo. Por ele, nós podemos conhecer a pessoa de Cristo como Deus o conhece e o revelou. É maravilhoso, meus irmãos. Não estou dizendo que não haja revelação nos outros evangelhos, mas este evangelho de João, ele tem uma singularidade muito especial. Pelo Evangelho de João, nós compreendemos que o que Deus requer não é um cordeiro, nem é pão da vida o que ele oferece. Também nós entendemos que Deus não apenas proveu o caminho, a verdade e a vida, e que Cristo não usa meramente seu poder para restaurar a vida e a visão do homem. Se você ler com bastante cuidado, você vai verificar que ao longo do Evangelho de João,
nós podemos ver apenas um fato monumental. Cristo é todas essas coisas. Tudo está inserido nele e é Ele mesmo. Ele diz ser a luz do mundo. Ele no Evangelho de João não diz que seria capaz de nos dar a luz. Ele diz, eu sou a luz. Ele diz também, eu sou o pão da vida. Ele não disse que nos daria o pão da vida. E ele diz ser o caminho. Ele não disse que seria capaz de nos guiar pelo caminho. Ele diz ser a verdade, e não que nos ensinaria a verdade. Ele mesmo é a verdade, e essa verdade habita dentro do coração daquele que morreu com Cristo. Ele diz ser a verdadeira vida, e não que nos daria a vida. Lembra quando Lázaro morreu? Cristo não disse a Maria e Marta que ele tinha poder para ressuscitá-lo, mas que ele mesmo é a ressurreição e a vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu quero que você note que o pão da vida, a luz, o caminho, a verdade, a ressurreição ou o cordeiro são coisas, mas no cristianismo não há diversas coisas, mas apenas Cristo. Eu quero que você entenda isso, que o tudo de Deus para mim e para você é Cristo, porque nele estão encapsuladas todas as coisas de que a nossa alma sedenta precisa. Por isso que esta aqui é a chave da questão que eu gostaria que você entendesse, que Cristo é o tudo de Deus. E Deus, ele não nos dá coisas, ele nos dá Cristo, porque em Cristo ele colocou todas as coisas, colocou a vida, colocou o nosso alimento, colocou a água, colocou tudo. Cristo é tudo em todos. Então, o que eu e você temos que compreender diante do Senhor é que em nossa experiência não há coisas nem questões, somente Cristo, Cristo e Cristo. Isso é muito superior a Ele nos proporcionar luz, porque Ele mesmo é a luz. É mais do que Ele nos conduzido pelo caminho, Ele é o próprio caminho. Não que Ele meramente nos dê vida, mas Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a própria vida. Ele é a vida. Nem que Ele simplesmente nos ensine a verdade, mas Ele, Jesus, é a verdade. E se nós conhecermos a verdade cada dia, essa verdade vai nos libertando das nossas amarras. Será que nós percebemos essa diferença, meus queridos? Tudo o que Cristo dá, Ele próprio é. Ele nos dá aquilo que Ele é. E Ele é aquilo que Ele nos dá. Você está me compreendendo? Então, é importante que nós tenhamos esta visão. Eu quero verificar um pouquinho aqui sobre o entendimento de Paulo, né, como Cristo é a nossa esperança. Eu queria que vocês observassem que o apóstolo Paulo, mais tarde, ele repete ali em suas epístolas, o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Porque Paulo conhecia bem o seu mestre e Paulo revela-nos alguns fatos realmente maravilhosos a respeito de Cristo. Primeiramente, ele diz a Timóteo o seguinte: Cristo é a nossa esperança. Amados, eu particularmente falando, eu me regozijo quando eu leio estas palavras. E você que está me ouvindo? Você se alegra? Ele não diz que nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele afirma que nossa esperança é Cristo Jesus. Não é uma questão de colocarmos a nossa esperança em Cristo, aguardando que Ele nos dê esperança. Antes, o próprio Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, ele escreve da seguinte forma lá aos Colossenses, né? Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, Paulo diz assim: Cristo que é nossa vida. Então, ao invés dele dizer quando Cristo se manifestar, ele diz quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Queridos, será que você percebe que o cristão não tem nada além da pessoa de Cristo? Ou você acha que tem? Se você acha que tem, você está enganado. Tudo está em Cristo e é Cristo. Por isso que aquele que se deleita no Senhor, que se agrada do Senhor, o próprio Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Por quê? Porque tudo que eu e você precisa está na pessoa de Cristo. Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,30, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação
e Ele é a nossa redenção. Eu sei que esse aqui é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é 1 Coríntios 1,30, né? Que fala que nós somos dele, do Pai, em Cristo, porque Ele se tornou para mim e para você, da parte de Deus, para mim e para você, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus não nos deu justiça, mas Ele nos deu Cristo, e Cristo é minha e é a sua justiça. Você tem que compreender isso, meu amado. Deus não nos deu santificação, Ele nos deu Cristo, porque Ele, Cristo, é a minha e a sua santificação. E Deus não nos deu redenção, mas Cristo que é a nossa redenção. Deus não nos deu sabedoria, Ele nos deu Cristo. Por quê? Porque Cristo é a nossa sabedoria. E por essa razão é que nós podemos dizer que Cristo é o tudo de Deus para mim e para você. E tudo que Deus tem está em Cristo. E além dele, meus irmãos, não há nada mais para Deus. O Pai, Ele nos deu o seu tudo, que é Cristo. E em Cristo estão todas as coisas. Tem um texto que eu gosto muito, vocês devem conhecer também, aquele texto de Romanos, capítulo 8, o versículo 32, que diz assim, presta atenção nesse versículo aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção que não é a parte dele, é com ele. Tudo aquilo que Cristo criou faz parte da sua essência. Se ele criou todas as coisas, então qual é o nome dele? É o Criador. Não foi o Pai que criou todas as coisas. No princípio disse Deus, né? Haja luz. Mas ali ele estava criando pela sua palavra. É importante que nós saibamos. Então, se Deus criou, Ele criou pela sua palavra. E a palavra de Deus é Cristo. Lembra do Evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. E o versículo 3 de João diz assim, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E lá em Hebreus, nós entendemos que o mundo foi criado por meio da palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas em Cristo e para Cristo. Então, tudo que Deus criou faz parte da sua essência, porque Ele é o Criador. Não é assim? Então é importante que nós saibamos disso, meus irmãos. Agora, suponha que Deus nos dissesse que o Senhor Jesus se tornaria nosso justificador. Qual seria o nosso pensamento? Certamente diríamos o seguinte: Ele realmente é nosso justificador. Mas, de acordo com os escritos de Paulo, Ele não fez Cristo o nosso justificador. Deus o fez nossa justificação. Não é isso mais excelente, meus irmãos? Cristo, nossa justiça. Assim que Ele é chamado. Senhor, justiça nossa. E Deus também nos diz aqui, através do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus é o nosso santificador. Ele diz que o Senhor Jesus é nossa santificação. Então, compreenda uma coisa. Cristo não veio para nos santificar. Ele veio para ser Ele mesmo a nossa santificação. E a nossa santificação, meus queridos ouvintes, não é uma coisa ou uma ação, uma atitude. Nossa santificação é uma pessoa. É Cristo. Isso é lindo demais. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5,23, a Bíblia diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Tudo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente íntegros até a volta de Cristo. Então, é o Deus da paz que processa em nós a santificação. Por quê? Porque o santificador habitando em nós se torna a nossa santificação. E Deus, Ele não afirma que o Senhor Jesus é o nosso Redentor, mas que Ele é a nossa redenção. Será que isso soa estranho aos nossos ouvidos? O apóstolo Paulo não nos diz que Deus nos deu o Senhor como nosso Redentor. Ele declara
que o Senhor Jesus é nossa redenção. Irmãos, graças a Deus. Por quê? Porque Cristo é tanto a nossa redenção como o nosso Redentor. Ele é a nossa santificação, assim como o nosso santificador. Ele é a nossa justiça como o nosso justificador. Ele é a nossa sabedoria como aquele que nos torna sábios. Está entendendo, irmãos? Então é tão simples nós compreendermos isso. Cristianismo não tem peso. Agora, quando nós olhamos aí para o homem, a religião, nós vamos encontrar uma série de empecilhos para então conhecermos o Senhor da glória. Porque a religião traz sobre nós doutrinas, traz regras, traz mandamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, temos que participar daquilo. Isso aí são tudo embaraços para nós chegarmos a conhecer o Filho de Deus de uma forma plena. Nós temos que, de fato, nos reunir sim. A palavra fala, nos exorta, que não é para nós deixarmos a nossa congregação. Mas, irmãos, quando os nossos olhos são abertos para conhecermos a verdade da palavra de Deus que revela Cristo e este crucificado, e o apóstolo Paulo nos exorta, uma vez que fomos libertos, e a nossa libertação é de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa natureza perversa, porque Cristo morreu naquela cruz, mas ele nos atraiu a si, crucificando-nos, a nossa velha natureza, o nosso pecado foi incluído em Cristo, foi crucificado e foi morto. Então hoje Cristo é a nossa vida, ele na cruz nos libertou do pecado, nos libertou do diabo, nos libertou do mundo, das nossas concupiscências. E lá em Gálatas 5, verso 1, a Bíblia diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, para a liberdade foi com que Cristo nos libertou. E Jesus vai nos advertir para nós onde é que está a escravatura. A escravatura ela é procedente exatamente da religião. A religião sem cruz escraviza as pessoas. Tem pessoas escravizadas debaixo do jugo da religião. Por quê? Jesus disse lá em Mateus, capítulo 23, versículo 4, o que os religiosos fazem? Eles dizem assim, Mateus 23, verso 4, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles dão muitas ordens, muitas regras, muitos mandamentos, mas eles mesmos não querem mover nem com o dedo. Agora, irmãos, eu fico admirado a compreensão de Davi, como Cristo a nossa salvação. Se eu dissesse que Cristo é nosso Salvador, eu creio que todos que estão me ouvindo imediatamente iriam responder o seguinte: olha, pastor Cláudio, verdadeiramente o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Mas não é comum declarar que o Senhor é a minha salvação, conforme o Salmo 27, versículo 1, que nós lemos aqui no início. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Salvador, por isso é real para nós. Mas Deus mostra a Davi que o Senhor é nossa salvação. O Senhor Jesus é ambas as coisas. Primeiro, Ele é o nosso Salvador e Ele é a nossa salvação. Então, o que Deus nos dá é o próprio Senhor Jesus, Salvador, e tem muitas pessoas que o têm como Salvador, mas não o têm como salvação. Tem Jesus como Salvador, e continua tendo, e vai para o inferno. Mas se Ele não for a tua salvação, você está perdido. E para que Ele seja a tua salvação, você precisa de crer que você foi inserido no corpo de Cristo lá naquela cruz, para que no momento em que Cristo morreu, você também, por estar nele, foi crucificado com Ele e consequentemente foi morto. E quem vive agora não é mais você, nem eu, mas Cristo vive em mim e Cristo vive em você. Então, o que é a igreja? É Cristo habitando em mim, menos eu, e é Cristo habitando em você, menos você. Então, o cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Aqueles homens e aquelas mulheres que têm este entendimento e graça do Senhor para crer nessa verdade, são os verdadeiros filhos de Deus. Esses nunca serão enganados.
esses nunca perderão a sua salvação, porque o Senhor disse lá no Evangelho de João, no capítulo 10, e no versículo 28, 29, eu sei que tem muitos aí pregadores que dizem que o crente pode perder a salvação. Isto é mentira do diabo, isto é besteira, não tem possibilidade da linguiça virar porco. Uma vez que o porco morreu, vira linguiça. Mas a linguiça virar porco não tem possibilidade. Ou então Jesus Cristo ele mentiu. Porque ele disse lá em João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Presta atenção aqui. Para esses pregadores aí, eu não os respeito, porque são tudo de meia tigela, não prego a verdade para o povo, e o povo estão enganado indo para o inferno. A Bíblia diz assim, Jesus quem está dizendo aqui na Bíblia. Confira aí na sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 27 até o 29. Vamos ver se o Filho de Deus perde a salvação como tem aí sido pregado. Estão ameaçando as pessoas que se não fizer isso, pode perder a salvação. Isto é mentira. Uma vez que o homem e a mulher creu, que morreu e ressuscitou com Cristo, passou a ponte, não tem como voltar atrás mais. Tá certo? Então vamos parar com esse negócio de crer e ficar assustados com esses homens que não têm visão do Senhor, que não conhecem a palavra como uma experiência real, ficam pregando conhecimento bíblicos, aqueles que melhor lhe apraz, mas Jesus disse que quem crer nele não vai perder a salvação. Em João 5,24 a Bíblia diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Passou da morte para a vida, não entra em juízo. É muito claro lá. E aqui em João 10, 27 e 29 diz assim, é Jesus quem está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Agora veja o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está vendo aqui? O que Jesus está dando? Eu lhes dou a vida eterna. Quando uma pessoa crê na sua morte com Cristo, a vida eterna, a vida de Deus, a vida de Cristo, a vida do Espírito entra nessa pessoa. E Jesus mesmo diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Aí tem uma palavrinha. Jamais, nunca perecerão. Por quê? Porque ninguém as arrebatará da minha mão. E o 29 diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Se você creu que morreu com Cristo, onde é que você está hoje? Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 3,3 diz assim a palavra, porque morrestes e a vossa vida está escondida ou oculta com Cristo em Deus. Onde é que está a sua vida? Escondida com Cristo em Deus. Quem que vai tomar lá? Será que é o diabo? Claro que não. O diabo vai pegar aqueles crentes que não é renascido. Nunca vi crente possuído pelo demônio, dizendo que nunca foi, pode ser crente, mas nunca foi um filho de Deus. Porque uma vez que a pessoa morre com Cristo, Deus diz que o diabo, o Satanás, o maligno não pode lhe tocar. Porque Cristo habita ali e a pessoa tem a vida eterna, tem uma vida de ressurreição. Você acha que o diabo vai possuir um cristão? Só se for na cabeça desses miolo mole. Porque está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 18, o seguinte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. A minha Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus ou nasceu de novo não vive em pecado. Porque aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. A minha Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Se não toca, como é que está tocando em muitos crentes? Porque de fato eles nunca foram renascidos. Batismo nas águas, um passo à frente lá para aceitar Jesus batizar. Isso não é novo nascimento. Isso aí é você dar banho numa cobra seca e sair cobra molhada, não muda nada. Não é assim? São os crentes frustrados. Enquanto não perder essa natureza de jararaca e de cobra cascavel, a pessoa nunca vai ser um cristão de verdade, um cidadão do céu, como foi cantado agora há pouco. Está me entendendo, irmãos? Queridos, a vida cristã tem apenas uma pessoa,
Cristo é não mais eu, mas Cristo. E para que Cristo viva em mim, eu tenho que crer que eu estou crucificado com Cristo. Até quando você vai relutar em crer nessa verdade preciosa da palavra? Que lhe traz uma verdadeira libertação, primeiro do pecado, segundo de você mesmo, da sua implicância, do seu nervosismo, da sua irritabilidade, da sua língua maldita que só fala mal da vida dos outros, desta casca aí de santo, mas por dentro é oco, por fora é bela viola, mas por dentro é um pão bolorento? Não é assim? Provavelmente alguém perguntará por que temos enfatizado este ponto. A resposta é que aqui reside a diferença entre o cristianismo vivo e o cristianismo morto e morno. Porque tem muita gente em cima do muro. E a distância entre ambos é imensurável, não dá nem para medir. Um é espiritual enquanto o outro não. Um é de Deus, já o outro é invenção do homem. Deixa eu me dizer uma coisa para vocês que estão me escutando. Então, ao estudar a palavra de Deus cuidadosamente, você vai descobrir que na Bíblia só existe uma pessoa, não muitas coisas, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo não tinha outra pregação, e nós também não podemos ter outra pregação. Em 1 Coríntios 1:23 está escrito assim: nós pregamos a Cristo crucificado. O que você prega? Cristo. Qual que é o fundamento da pregação? É Cristo. O que nós temos que pregar? É Cristo. Não pregar doutrina, não pregar a igreja, vem para a minha igreja. Não, isso aí é pregação do diabo. Temos que pregar Cristo, porque Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele tirou lá naquela cruz o meu e o seu pecado, quando nos fez morrer no seu corpo. Agora você tem que crer. Se você não crê, misericórdia. O caminho teu é um tacho que está te esperando. É um inferno, porque a Bíblia diz no Salmo 9:17 que os perversos, os ímpios, serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com este assunto do cristianismo. Olha, queridos, esse aqui é um assunto de vida ou morte. Eu estou falando de algo como que dimensões eternas. A sua vida futura tem que ser decidida aqui agora. Aqui agora. Você tem que estar em Cristo. Romanos 8:1. Agora, porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Se você está em Cristo, você teve que participar da sua morte e ressurreição. Porque não tem outra possibilidade de alguém chegar até Cristo a não ser pela obra da cruz. Tem tanta gente enganada. Tem tanta gente bonitinha, engravatadinha, indo para a igreja com aquela aparência de um crente, olha, santo, maravilhoso, e dá até aquelas profetadas. Mas a sua vida espiritual é um fracasso. Fica brigando com a esposa, brigando com os filhos, a esposa com o marido, falando mal um do outro, passando cheque sem fundo, fica aí enganando nos negócios. Tempo atrás a pessoa veio falar para mim: pastor Cláudio, eu comprei um carro de um irmão, nossa, ele disse que o motor estava bom e fundiu o motor. Isso aí é crente, é um crente mulambento, enganador, que está se enganando a si mesmo. Amados, nós temos que verificar. Cristianismo é uma pessoa, é Cristo. E Cristo é o tudo de Deus para mim e para você. Fora de Cristo, tem religião, tem que fazer obras, tem que fazer campanhas, tem que fazer uma série de coisas. Mas nele nós podemos encontrar descanso. Hoje em dia, as pessoas estão aí gritando nos púlpitos, até na oração eles mudam de voz, né? Tem pessoas que, quando vai orar, já muda de voz, né? Fala assim: olha, ó Senhor, nós estamos... Ah, vá para lá. Está querendo enganar quem? Está querendo chamar a atenção de quem? Não existe pessoas melhores do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Aquela pessoa mais insignificante lá na igreja é a pessoa que Deus tem mais usado. Um pastor era muito famoso e começou a pregar a palavra, e a igreja começou a encher de gente, e era um pastor muito abençoado, e Deus deu muito fruto para eles, até que um dia os membros da igreja começaram a se afastar. Era uma igreja com mais de 1.500 membros, chegou a ficar com 400 pessoas. E por quê?
Aí um dia uma moça conversou com o pastor, disse o seguinte: olha, pastor, a minha mãe, aquela senhorinha que ninguém nem via ela, dava nenhum, vai ficar quietinha lá. Ela tinha um ministério maravilhoso de oração. Ela orava, levantava bem de madrugada, 4 horas da manhã, e orava pelo Senhor, pelo seu ministério, para que o Senhor abençoava a sua vida, o seu ministério. E Deus abençoou o seu ministério. Mas aí a minha mãe faleceu. Não tinha ninguém mais para orar por aquele pastor. Aí o ministério dele foi caindo, foi para baixo. Está vendo assim, irmãos? Às vezes as pessoas que a gente dá menos importância, aquelas que são as mais essenciais no corpo de Cristo. Mas nós somos tão arrogantes, gostamos de ver aqueles com anéis no dedo, aquele carrão bonito, né? Aquele dízimo gordo, não é assim? Nós queremos dar mais atenção para eles. Vamos parar com isso, meus irmãos. Se você quer que Deus financie o seu projeto, ande com aquele que é o dono do ouro e da prata. Para aí de ficar se exibindo diante das pessoas. Para de viver uma vida de engano. É hora de você voltar para Deus e para a sua palavra. Olha, irmãos, um grande problema existe hoje entre os filhos de Deus, é que o cristianismo que eles conhecem é bastante fragmentado. E você obtém um pouco da graça, e eu recebo uma pequena dádiva, e ele fala um pouco em línguas, e este homem experimenta alguma mudança na sua conduta, aquele possui uma certa medida de amor, esse outro possui paciência, e aquele outro humildade. Isso é o que normalmente ocorre no cristianismo. Mas será que cristianismo é isso? Olha, de forma alguma. Cristianismo é a pessoa de Cristo. Cristianismo não é uma recompensa ou aquilo que Cristo dá. Cristianismo é simplesmente o próprio Cristo. Você está percebendo a diferença? São 2 caminhos totalmente distintos. Cristianismo não é alguma coisa que Cristo me deu, mas é Cristo se dando a mim, me levando a morrer na cruz como ele fez. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E o versículo 7 diz assim: porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Você já morreu com Cristo? Se não morreu, você ainda não foi justificado do pecado, você está iludido, está enganado. Aqui reside o problema. As pessoas consideram o cristianismo hoje como Cristo nos concedendo algo. Isso não é. Quando me converti, quando Cristo me deu graça e misericórdia, agora já sou cristão. Ele me concede paciência, humildade, mansidão e tudo mais. Mas isso não corresponde à realidade, meus irmãos. Aos olhos de Deus, não é uma questão de Cristo nos conceder diversas coisas. Antes, é Deus nos dando o próprio Cristo. Quem tem Cristo tem paciência, tem humildade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem amor, tem alegria, tem paz. Porque Cristo é tudo isso. Agora tem muitos crentes buscando paz, buscando paciência. Por que eles estão buscando paz e paciência, e mansidão e domínio próprio? Porque eles não têm Cristo. Se tem Cristo, tem tudo isso. Porque tudo isso é Cristo. Cristo é o tudo de Deus. Mas eu fico admirado de tanto crente cabeça de minhoca, cabeça dura, que tem dificuldade em crer na verdade da palavra de Deus, estão amarrados e presos a todo tipo de regras, doutrinas e religião. Quando é que você vai abrir o seu entendimento para poder crer que você está morto com Cristo? Se você morreu, quem vai dirigir a sua vida é uma pessoa, é Cristo. Você que é o grande entrave do cristianismo, com as suas opiniões distorcidas, com o seu entendimento obscurecido. Agora, você tem que sair de cena. É não mais eu. Leia aquele texto de Gálatas. Você não entendeu ainda? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É não mais eu. É não mais eu. É não mais eu. Entenda. É não mais eu. É Cristo que vive em mim. Agora, com o que você vai ficar? Com Cristo ou com a sua religião? Ou com o seu modo de pensar distorcido? Ah, mas eu não concordo. Concorda é só para se enforcar. Você tem que ir para a cruz e crer que lá na cruz você morreu com Cristo. Senão ele nunca vai ser a sua vida. Senão você nunca vai ter paciência, vai ter paz.
Senão você sempre vai ser esse crente aí irritado, nervoso, bravo, mequetrefe, implicante, religioso. Misericórdia. Amados, por favor, volte-se para Cristo. Volte-se para a sua palavra. Você tem a Bíblia na sua casa? Leia a Bíblia e fala: Senhor, por misericórdia, revela o seu tudo. Revela Cristo em mim. Tem misericórdia de mim que sou um pecador, um traste, um imundo por natureza, um filho do diabo. Abra meu entendimento e me leva a esta experiência de crucificação com Cristo. Sem esta realidade, você vai para o inferno. E você não vai dizer que não foi avisado, não. Você está ouvindo essa mensagem. Se você crê, é teu. Se você não crê, paciência. Eu não posso obrigar ninguém a crer na verdade da palavra de Deus. Eu tenho a pregação. Quem faz a obra é o Espírito. Mas se ele encontrar resistência no seu coração, como é que ele vai operar? O Espírito Santo ele não vai forçar ninguém. Jesus fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, no coração, cearei com ele e ele vai cear comigo. Cristianismo é bem simples, meus irmãos. Hoje, nós somos cristãos, fomos salvos, e Deus nos tem dado a Cristo para ser a nossa vida. Mas, no entanto, continuamente pedimos ao Senhor por 1, 2, 3, 50, talvez 100, 10 mil, 1 milhão e até 1 bilhão de coisas. Realmente nós pensamos que isso é importante. Porém, Deus, Ele nos mostra a Cristo como tudo aquilo que nós precisamos. Porque Cristo é tudo aquilo que eu e você precisa. Tudo. Por essa razão, Deus revela na sua palavra que o nome de Cristo é Eu Sou. Irmãos, precisamos compreender e experimentar mais desse bendito nome. Não mais eu, mas Cristo. Cristo é o tudo de Deus. Que Deus, por sua graça, abra o seu coração, abra o seu entendimento e revela Cristo. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, meditando na Tua palavra, na Tua doce palavra. Meu Pai, eu não sei que tipo de coração nos ouviu nessa oportunidade. Se foi coração crítico, se foi coração que está resistindo à Tua palavra, a este Evangelho da graça, a palavra da cruz, que é o poder de Deus para a libertação. Pai, eu não sei se esse coração é um coração crítico. Eu não sei se quem ouviu essa mensagem ficou irritado, ficou nervoso, ficou bravo. Mas quem faz a obra é o Senhor, Pai. Nós somos simplesmente meninos de recado. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, para que o Senhor conduza, Pai, essas vidas que ouviram esta meditação até o Teu Filho Jesus, para que elas sejam alcançadas, sejam restauradas, sejam regeneradas, e em Cristo sejam tremendamente abençoadas, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a Tua palavra. Pai, nós confiamos em Ti, nós precisamos de Ti. Pai, se revela a nós pelo Teu Espírito na Sua palavra. Pai, abençoa os pastores da nossa cidade, que eles possam ter entendimento espiritual para compreender o Teu propósito, o Teu projeto para cada um deles, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Meu Pai, que esta pregação da Tua palavra não caia por terra, mas que faz aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos com o nosso coração agradecido, porque Tu és a nossa suficiência, hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo, amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.
real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia